O tema da palavra de hoje é Cornélio, o homem que impactou a Deus. Cornélio era um centurião romano e ele morava numa cidade chamada Cesareia Marítima. Quem já foi comigo para Israel é aquela cidade que tem um grande estágio, aquela cidade onde foi encontrada uma pedra com o nome de Pôncio Pilatos. Ali era a cidade onde as autoridades romanas habitavam. Então, ele era um homem muito respeitado, ele era um centurião. Isso significa que ele era o chefe ali de todo o destacamento dos soldados romanos que estavam ali colocados para manter a ordem. Acontece que esse homem, um dia, 3 horas da tarde, também chamado na Bíblia de na hora ou nona, ele teve uma visão aberta de um anjo vindo na direção dele. E aí, quando ele viu aquilo, ele teve um temor muito grande. O anjo falou: não, Cornélio, não tenha medo. As suas orações subiram diante de Deus. Então agora, você vai fazer o que eu vou te mandar. Você mande 2 homens até ali a cidade de Jope, e você vai mandar falar com Pedro. Jope hoje é praticamente grudado em Cesareia. E Pedro estava ali, na casa de Simão Curtidor, no telhado, orando. Enquanto Pedro estava orando, ele teve uma visão de um lençol descendo do céu, com muitos animais impuros. E na visão ele ouviu uma voz dizendo: come. Ele disse: Senhor, eu nunca comi nenhum animal impuro, eu só como o alimento kosher. Eu não vou comer isso, isso é impuro. E Deus falou para ele: o que eu santifico, você não pode chamar de impuro. E aí então ele abriu os olhos, aliás ele estava com uma visão aberta, ele viu aquilo sendo levado, e imediatamente 2 homens chegaram procurando por ele. E aí então Pedro vai com esses homens até a cidade de Cesareia. E lá na cidade de Cesareia, eles chegam na casa de Cornélio. E naquele momento em que ele chega na casa de Cornélio, Cornélio conta para Pedro a razão por que ele mandou chamá-lo. E o texto diz lá em Atos 10, 31 a 33, diz o seguinte: e disse, aquele contando, o anjo falando com ele: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar a Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor. Um curtidor de couro, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Aí ele está falando para Pedro. Imediatamente eu pedi para chamá-lo, Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Este homem, gente, ele era alguém que jamais seria escolhido para ser visitado por um judeu. Naquele tempo era tão séria essa coisa. Pedro, quando ele argumentou, ele falou: eu nunca entrei na casa de um gentio. Como é que eu vou na casa de um romano, que é o opressor? Não se esqueçam, Roma dominava toda a Judéia. E Deus está mandando Pedro, o grande apóstolo, líder da igreja, para entrar na casa do opressor, daquele que dominava o país. E quando Pedro chega lá, depois de ter tido aquela visão, algo aconteceu maravilhoso, porque toda a casa de Cornélio foi batizada no Espírito Santo. Todos eles aceitaram Jesus com alegria, e os próprios apóstolos ficaram depois. Pedro conta aos apóstolos o que Deus tinha feito. Mas a mensagem de hoje, eu quero focar especificamente no fato de que este homem pagão, ele impactou a Deus. Porque hoje nós estamos vivendo num tempo, gente, vocês sabiam que 9,3%
de toda a população brasileira tem ansiedade crônica, patológica, tomando medicamento. Isso dá por volta de 18 milhões de pessoas vivendo com ansiedade, com medo do futuro, do presente, e isso infelizmente afeta até mesmo os crentes. Agora, isso não deveria ser assim, porque se você olha para a palavra de Deus, todos os heróis da fé eram pessoas que enfrentaram desafios, e que mesmo assim eles conseguiram viver vitoriosamente por conta do favor de Deus. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas Abraão é Abraão, Isaac é Isaac, Davi é Davi, quem sou eu? Pois é, a razão por que eu estou falando de Cornélios, porque ele era um homem comum aos olhos de Deus, e ele impactou a Deus, e por causa do impacto que ele provocou em Deus, ele experimentou o favor. Então eu quero profetizar na tua vida que você pode viver o favor de Deus hoje. E quando você vive o favor de Deus, no lugar da ansiedade você tem um testemunho. No lugar, da preocupação e do medo com o teu futuro, você vai ter uma história para contar. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí, uma salva de palmas para Jesus? Então eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, sobre as qualidades de Cornélio, que impactaram a Deus, que não são qualidades extraordinárias. Ele não foi um super crente. As qualidades de Cornélio, gente, podem ser experimentadas por cada um de nós. A primeira qualidade é que ele buscava a Deus constantemente. Atos 10, de 1 a 2 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha, mesmo sendo ele um pagão, mesmo sendo ele um romano que adorava muitos deuses, mesmo ofertando sacrifícios errados para Deus, Deus olhou através daqueles erros teológicos e viu a intenção do coração dele. E Deus falou para ele: olha, as tuas orações chegaram para Deus. Então, a primeira qualidade desse homem, gente, é que ele era um homem que buscava Deus continuamente. E eu pergunto para você: você busca Deus continuamente? Quem aqui ora todo dia? Sabia que isso agrada a Deus? Porque a oração é uma evidência de que você acredita que, ainda que você não tenha resposta para todas as perguntas, Deus tem. Ainda que você não consiga resolver todos os teus problemas, Deus pode. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê que Deus responde a oração, o busca o tempo inteiro. Amém ou não? Eu falo com Deus o dia inteiro, irmãos. Eu peço o dia inteiro para Ele. Quando eu aprendi a orar com a Lilian, eu sempre fui um homem da palavra. No início da minha vida cristã, eu gostava de estudar a Bíblia, fazer exegese, estudar história, e eu via ela sempre orando. Aí de repente eu falei: pera lá, se ela pode, eu também posso. E comecei a buscar uma vida de oração. Hoje eu oro o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Em qualquer momento da minha vida eu estou buscando a Deus. Este homem era assim. Eu quero te dizer, querido, na minha jornada de pastor, de quase 40 anos, eu conheci algumas pessoas que foram muito favorecidas por Deus por causa da sua vida de oração. Então, não lide com esse privilégio, com essa honra de entrar na presença de Deus a hora que você quiser, como uma coisa banal. Não, isso é algo extraordinário. Não se esqueça de uma coisa: quando Jesus fala à igreja de Éfeso, Ele diz assim: olha, vocês fazem tudo direito,
tem boas obras, fazem um monte de coisas boas. Mas tem uma coisa que eu tenho contra vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. Eles já eram pessoas autossuficientes. E tem muitos cristãos começam como novos convertidos, apaixonados por Jesus, oram, vão em tudo quanto é culto. Aí de repente passam alguns anos e já começa a ficar, né? No inglês tem uma expressão que a gente chama take it for granted. Você já considera garantido, né? Aquela coisa, aquela bênção, e aí você perde o favor de Deus. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Cornélio impactou a Deus por ser um homem que buscava Deus continuamente. Você crê que você pode também? Você crê nisso? Então, meu primeiro desafio para você é: seja uma pessoa que busca a Deus constantemente, pelas pequenas e pelas grandes coisas. A segunda qualidade de Cornélio é que ele era reverente a Deus. O texto no versículo 2 diz que ele era temente a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus é Deus. Você entendeu? Ele não é teu chapa. Ele não é um cara que está lá em cima. Deus é Deus. Ele é o Criador, é aquele que tem poder de vida e de morte, é aquele que pode julgar e lançar no inferno, e aquele que pode salvar. Ele é Deus. Os anjos, os querubins, os serafins, na presença dele não podem conter a vontade de adorá-lo e de exaltá-lo. Então saiba que até mesmo um pagão que reconhece isso, reconhece e recebe o favor de Deus. Amém? Então não lide com Deus como se fosse banal. Ele é Deus. Diante dele estremeça toda a terra. Ser temente a Deus não é ter medo dele, mas é ter uma consciência de que ele é extraordinariamente grande, extraordinariamente santo. E nós somos pecadores. Este homem era um pagão, fazia tudo errado, mas ele tinha consciência que havia um Deus todo-poderoso, e ele temia Deus, ele era reverente. E a reverência aqui eu não estou dizendo de você andar com uma vestimenta, né, toda coberta, porque Deus olha o coração. Não adianta nada você botar uma burca, cobrir todo o teu corpo e ter um coração todo podre. Então, o que eu quero dizer é que não importa se você é uma pessoa mais moderna, mas quando você pensa em Deus, pensa na sua palavra, você estremece, porque você sabe que Ele é o Todo-Poderoso. Isso agradou a Deus, pode aplaudir. E isso não era uma coisa qualquer, porque é interessante, né? As pessoas, quando estão na pior, elas buscam a Deus. Começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, já começa a se achar. Já começa a achar, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Esse homem era a maior autoridade do exército romano ali em Cesareia. Então era um homem próspero, um homem rico, era um homem cheio de posição, de autoridade. E no entanto, ele era temente a Deus. A terceira qualidade que ele teve, que impactou muito a Deus, é que ele era generoso para com as necessidades dos outros. Atos 10:2 diz: piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia com que todos os seus filhos também fossem tementes a Deus. E fazia muitas esmolas ao povo. Eu detesto essa palavra esmola, viu, gente? Porque esmola, no nosso contexto, isso é uma tradução muito ruim. É você dar, sabe aquela moedinha menor que você tem na carteira? Isso é esmola. Mas não é a palavra aqui. A palavra aqui significa que ele olhava para as necessidades do povo e supria a necessidade das pessoas que estavam perto dele. Então, ao invés de você ficar vai dar uma oferta para alguém, é aquele camarada, né? Vem o cara da pizza, vem entregar. Aí você vai comer a pizza, às vezes está chovendo, está frio, o cara dá R$2, vai te catar.
Eu abençoo as pessoas que vêm me servir. Na rua, qualquer pessoa. Por quê? Porque eu descobri que você ser generoso agrada a Deus, impacta a Deus. E o anjo falou para ele: Cornélio, as tuas ofertas sobem na presença de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa: você quer ser favorecido por Deus? Aprenda que a natureza do nosso Deus é um Deus generoso. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Provérbios 19:17 diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Uau! Quem aqui quer ter Deus? Quem quer ser credor de Deus? Porque quando você empresta para alguém, a pessoa está devendo para você. Sim ou não? Ah, quer dizer que Deus tem que... Não, gente, isso aqui é óbvio que é uma metáfora. Deus não tem que fazer nada. Mas o que o próprio Deus está dizendo é: quando alguém é generoso e dá ao pobre, ao necessitado, eu fico com este crédito, eu fico devendo pagar para esta pessoa o seu benefício. Então, a igreja de Jesus deveria ser marcada por pessoas generosas. Pessoas que quando vão dar uma oferta não dão o que sobra, mas dão de fato, porque muitas vezes você vai dar um presente para uma pessoa que não precisa, e você gasta aquele dinheirão só para se mostrar, e vai dar para o pobre e dar aquela mixaria. Você quer o favor de Deus? Seja generoso. Olhe para as pessoas e sinta a dor e a necessidade deles. Se você tem mais porque recebeu este favor de Deus, saiba usar daquilo que Deus te deu para glorificar a Deus. Jesus disse que quando alguém fizesse pelos pequeninos, dando para aqueles que estavam nus, para aqueles que tinham fome, para aqueles que estavam na prisão, estariam fazendo para Ele. Quantos aqui querem viver uma vida de impacto para Deus e de favor de Deus? Então aprende que a avareza na Bíblia leva para o inferno do mesmo jeito que uma pessoa que se rebela contra Deus. Um dos pecados que a Bíblia diz lá no Apocalipse que ficarão fora são os avarentos. E avarento é um indivíduo que ama o dinheiro, sente a dor no bolso. Eu ouvi uma vez um pregador falando assim: se a tua oferta não doer no teu bolso, então não é boa. Eu vou confessar uma coisa para você: para mim nunca doeu. Nunca doeu, sabe por quê? Porque sei que eu tenho muito mais do que eu mereço, e sei que tudo vem de Deus. Se para você é duro, é melhor você fazer mesmo sendo duro, porque tem coisas da nossa vida que a gente faz fácil, tem outras que a gente faz com dificuldade, então faz. Mas o melhor é quando você fizer pelo outro com alegria, com satisfação. Isso move o coração de Deus. Deus olhou para aquele cara e falou assim: olha o que ele está fazendo, ele nem me conhece, mas vai conhecer. E mandou um anjo lá. Quantos aqui queriam que Deus fizesse isso com a tua vida? Pastor, mas será que um anjo aparece hoje? Mesmo que ele não apareça, ele vem. Porque o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem, e ele os livra. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem favor para a tua vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas eu quero dizer para você que se você é de Jesus, e se você agir nestas atitudes que impactam o coração de Deus, você vai viver o favor de Deus como Cornélio viveu. Amém? Generosidade, aplauda o Senhor. Quero ver o povo aí aplaudindo. E a quarta qualidade, vejam como são qualidades simples. Ele orava regularmente. O texto diz: de contínuo orava a Deus. Mas pera lá, pastor, ele conhecia Deus? Não. Mas quando ele orava para o Deus que ele achava, sei lá, para o Zeus, que ele era um romano, Deus recebia. Falava: ele não me conhece, mas a intenção dele é para mim. Vou mandar Pedro lá para falar de mim para ele. Então eu quero dizer uma coisa para você:
Deus se agrada de um povo que ora. Você tem tempo para tudo, né? Tem tempo para trabalhar, para assistir televisão, para mexer com mídia social. Você tem tempo para orar? Porque se você orar a Deus, se você tiver uma vida de oração, colocar diante de Deus todas as suas necessidades, as suas petições, você vai viver o milagre. Eu já aprendi na minha vida o seguinte: existem batalhas que você consegue enfrentar sozinho, mas existem outras que você não pode. Eu entrego para Deus as pequenas e as grandes. Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo bem banal. Eu vou num shopping, eu entro e falo: Senhor, arruma uma vaga para mim. Hoje eu já vou direto para a vaga dos idosos, né? Aquele cartãozinho é milagroso, irmãos. Fiz 60 anos, na semana eu já estava assim, ó. Mas antes não, até 59, eu entrava num shopping e falava: Deus, cadê minha vaga? Irmãos, eu perdi a conta de vezes. Você está passando, o cara está saindo. E aeroporto então? Lá em Orlando, que eu vou muitas vezes, você entra no aeroporto gigantesco, você só vê as luzinhas vermelhas. Não tem uma verde. Aí eu falo: Senhor, sou teu filho. Cadê minha luzinha verde? E Ele sempre provê. Seja uma pessoa de oração. Coloque diante de Deus as suas necessidades, as pequenas, as grandes. Deus ama quando nós, que não enxergamos, que não ouvimos, que não vemos, cremos e confiamos nele e vivemos para ele. E Cornélio era este homem. A Bíblia diz que ele orava continuamente a Deus. Então, queridos, Atos 10, 25 diz: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Olha que camarada. Ele mandou buscar Pedro. Pedro era um pescador, ele era grande autoridade lá. Ele se prostrou. Que atitude de humildade. Nós também vivemos num tempo em que as pessoas odeiam se humilhar. Todo mundo tem orgulho, pisa na bola e não se arrepende, não é? As pessoas querem manter, né, a sua imagem. Isso é uma balela. Deus conhece você, Deus sabe quem é você, meu irmão. Deus sabe quem é você quando você está no banheiro. E se faz fedido, Deus sabe. Nós somos todos pecadores e pequenos. Então nós temos que entender que Deus é todo poderoso, que Ele é grande. A humildade precede a honra. Provérbios 15, 33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Diga: a humildade precede a honra. Você quer a honra das pessoas ou você quer a honra dos homens? Se você quer a honra de Deus, você tem que ser humilde. Tem que reconhecer que mesmo que Deus tenha te dado muitas valências, inteligência, capacidade, dons, recursos, você tem que dizer: Deus, mas eu não sou nada perto de Ti. E tudo isso eu tenho recebido de Ti. A oração mais linda na Bíblia, na minha opinião, foi feita pelo rei Davi. Quando ele fez o levantamento da oferta para a construção do templo, veio tanto dinheiro que ele teve que mandar parar. E quando ele vai orar, ele diz: Senhor, Teu é tudo. Tudo vem de Ti, até para eu te dar, o Senhor teve que me dar antes. Então, irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que a sociedade, e que até mesmo dentro da igreja, existem pessoas querendo te ensinar como ser grande, ser melhor. E eu quero te dizer que se você quer viver a favor de Deus, você tem que aprender a diminuir, porque é necessário que eu diminua, que Ele cresça e que eu diminua. É assim que o favor de Deus vai vir sobre a tua vida. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, para que a seu devido tempo Ele vos exalte.
Eu não quero a exaltação dos homens. Eu quero que Deus se agrade da minha vida. Esse homem orava constantemente a Deus, porque ele entendia que ele podia ter um poder humano ilimitado, mas Deus era o Todo-Poderoso. Mas agora eu quero olhar para o lado de Deus, né? As verdades que nós aprendemos a respeito de Deus nessa história. Já vimos as qualidades do Cornélio, que são qualidades que qualquer um de nós pode exercer. Ele não teve que enfrentar Golias, ele não teve que oferecer o Isaac, porque para esses homens você fala, uau, até eu aplaudo Abraão. Não, ele teve algumas atitudes maravilhosas, mas que qualquer ser humano pode ter, se você decidir. Mas eu quero que você olhe juntamente para essa história comigo, para as verdades que a gente aprende sobre Deus. Primeiro, Deus recebe as orações como incenso suave. Em Atos 10, versículo 4 diz, o anjo falando, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Lá em Apocalipse 8:3 a Bíblia diz, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Isso é uma metáfora. No mundo antigo, as culturas orientais queimavam incenso. O incenso queimado pelo sacerdote, ali no altar de ouro, ele tinha 11 especiarias. E quando subia aquele cheiro maravilhoso, o povo pensava, o sacerdote está intercedendo por mim. Só que em Apocalipse, João viu como isso acontece no céu. O anjo vem com o incensário de ouro, e o que estava lá, dentro daquele incensário, como incenso, eram as orações dos santos, que subiam até a presença do trono de Deus. Não é tremendo, irmãos? Eu me lembro que, quando eu fui eleito deputado, eu pedi uma audiência com o presidente da República, né? Imagina, um menino de 35 anos indo conversar com o presidente. Eu me lembro que eu estava andando em direção ao Planalto ali, o coração começou a encher, né? Nossa, como eu sou o cara. O presidente vai me atender. O Espírito Santo falou assim, por que você está tão alegrinho assim? Se todo dia você fala com o rei do universo. Irmãos, aquilo foi para mim uma coisa tão extraordinária, por duas razões. De fato, aquele homem lá estava investido de autoridade, mas ele era um homem como eu. Segundo, eu posso entrar na presença do rei todos os dias. Então, meu amado, minha amada, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é o teu problema, não sei se é financeiro, se é familiar, eu não sei se é um problema de alma. Eu só quero te dizer uma coisa, tem um Deus no céu que te criou, que é o Todo-Poderoso, que Ele poderia fazer qualquer coisa com o universo, e este Deus, Ele permite que você entre na sua presença, e basta você levar o teu coração para Ele, em sinceridade, que as tuas orações entram na presença dEle, como memorial. Ele não se esquece daquilo que você está pedindo, amém ou não? Glória ao Deus Todo-Poderoso. As nossas orações são ouvidas por esse Deus tão tremendo. Nós, pecadores, diante do Deus Santo, mas Ele olha para nós, por causa de Jesus, e tem misericórdia, e se compadece. Então, quando você tem problemas, e ao invés de você se apresentar diante dele, você busca soluções em homens.
Isso é uma afronta para ele. Se eu tivesse um filho que numa necessidade fosse pedir para qualquer outra pessoa e antes de falar comigo, eu me senti ofendido. É assim que você tem que pensar. Deus é um Deus que recebe, que recolhe as nossas orações. E do mesmo jeito que o odor daquele incenso era muito agradável para o povo que sentia e sabia que os sacerdotes estavam intercedendo, a Bíblia diz que as nossas orações chegam para Deus com odor suave. Amém? Segunda qualidade que eu vejo de Deus é que Ele move os céus para abençoar os que o buscam. Ele mandou um anjo para aquele pagão, porque ele não tinha a mínima ideia como conhecer o Deus verdadeiro. Então ele mandou um anjo, e ele teve essa visão, e a concretização dessa história é que esse homem se converteu. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus está fazendo isso hoje também. Eu faço parte de um grupo de pastores no mundo inteiro, chama GKPN, Global Kingdom Partnership Network, é uma rede de comunhão de pastores no mundo inteiro. Existe um pastor no Egito, eu não vou dizer o nome dele, porque ele conta os testemunhos e fala, não diga o meu nome. Esse homem, um egípcio, tem uma igreja underground, uma igreja subterrânea, com mais de 10 mil crentes. E um dia ele estava fazendo um retiro só para líderes. E ele viu ali, tinha uns 200 homens. Ele viu ali algumas pessoas que ele não conhecia. Ele falou, como é que esse pessoal chegou aqui? Um dos que ali estavam, que não eram conhecidos por ele, era uma pessoa que foi lá para bagunçar. Ele falou, vou lá, vou comer a comidaiada desses crentes e vou bagunçar. A mulher dele falou assim, não vai. Eu estou com uma má impressão. Você vai lá, você vai se converter. Ele falou, de jeito nenhum, eu vou comer. Eu vou lá para comer. Ela falou, não vá. E se acontecer alguma coisa, você não vai nem entrar na minha casa. Mulher manda, né? Ele foi. E naquele dia o treinamento era como orar. E quando o pastor falou, agora vocês podem começar a orar. Se você quiser orar alto, você levanta e começa a orar alto. Esse camarada começou a orar, mas com uma veemência. Aí o pastor falou, não sabia nem que ele era já crente. E ele orava com uma veemência. Quando ele terminou, o pastor falou assim, você é cristão? Há quanto tempo? Ele falou, não, eu não era. Mas quando eu comecei a falar, Jesus apareceu aqui para mim. Eu estava falando diretamente com Ele. Você pode dar um grito aí de glória, irmão. Ele falou, mas agora eu quero que vocês orem por mim, porque eu vou chegar lá na minha casa, minha esposa vai me matar. Uma hora depois ele liga. Ele falou, irmãos, quando eu cheguei lá, Jesus apareceu para ela também. Ela já estava convertida. Deus está fazendo isso hoje. Existem muitos testemunhos na internet, no YouTube, de muçulmanos que viram Jesus. Pessoas que amam a Deus sinceramente, que buscam a Deus, vivem em lugares em que o Evangelho não chega e Jesus se manifestou. Então deixa eu dizer uma coisa, o nosso Deus não pode ser impedido por barreiras, por línguas, por culturas, por religiões. Quando Ele quer se manifestar, Ele se manifesta. Mas deixa eu dizer uma coisa, você vive num país onde você pode ouvir a palavra todos os dias, onde você pode vir num culto e sentir a presença de Deus.
Então não me venha querer que Deus apareça para você. Você tem o privilégio de viver numa nação onde você pode ouvir o Evangelho. Então toma tenência e decide viver uma vida de oração, porque Deus, Ele vai ouvir a você e vai mover os céus da mesma maneira. E mesmo que você não veja o anjo, os anjos vão trabalhar a seu favor. Salmo 34, verso 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Você crê que isso vale para você? Você teme a Deus? Então saiba que os anjos do Senhor estão juntos de você. Quando nós tememos a Deus, Ele faz com que todas as coisas, diga todas as coisas, cooperem para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, isso é uma promessa de Deus. Então mesmo quando você estiver no meio de uma guerra, no meio de um problema, de uma derrota, mesmo quando você estiver diante de uma situação muito difícil, saiba que aquele que tem todo o poder no universo, Ele permite isso na tua vida, para que você possa, no final da história, ter sido transformado, ter alguma área da tua vida melhorada e sobretudo ter um testemunho para a glória do seu nome. Eu quero te dizer que a sua vida é importante para Deus. Olha para a pessoa ao teu lado e diga: você é muito importante para Deus. Deus tem um propósito para a tua vida. Muita gente chega para mim e fala: pastor, por que na tua vida aconteceu das mídias crescerem? Não faço a mínima ideia. Eu me lembro quando eu fui entrevistado pelo Douglas Gonçalves, ele falou: pastor, com todo respeito, mídia social é para coisa para jovem. Você já está meio velhinho. Por que você acha? O pessoal do Pânico falou para mim. Eu falei: não faço a mínima ideia. Agora tem gente que dá a vida para fazer, para chegar nisso. Faz qualquer negócio. Deixa eu te dizer uma coisa: não queira viver o propósito do outro, não. Viva o propósito de Deus para você. Porque o propósito de Deus para você vai trazer glória para o teu nome, e felicidade, satisfação, relevância. Não importa qual é o propósito de Deus para a tua vida, Ele é bom. Ele é bom, Ele é maravilhoso. E se você vive esse propósito, todas as coisas cooperam para o bem. Diga assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Repita, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há um adversário mais poderoso do que o nosso Deus. A terceira qualidade de Deus: Ele faz com que a pessoa receba a mensagem da salvação. Isso é um privilégio. A gente não sabe muito bem avaliar o que isso significa. Tem muita gente culta, milionária, famosa, que qualquer um daria tudo para ser aquela pessoa. Se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o que você preferia? Ser que nem o Cristiano Ronaldo? Espero que ele vá para o céu, viu? Eu acho que ele é até crente já. Mas citei ele porque ele é o maior nome aí do Instagram, mais de 600 milhões de seguidores. E se esse camarada não tiver Jesus? Vai para o mesmo inferno. Eu creio que ele é cristão, então acho que está garantido lá. Já vi uns testemunhos dele. Mas citei isso porque tem gente que quer ter tudo. Quando não entendeu que você já tem o principal. Quantos aqui creem? Diga: eu creio em Jesus. Diga: Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Quantos aqui têm consciência que você é pecador e que Ele é o Salvador? Querido, você tem o maior presente de Deus, que é a vida eterna, amém? Agora Deus, Ele olha para o coração e Ele vai buscar o camarada. Glória a Deus.
Em Atos 10, 42 e 43, o texto diz: Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus. Pedro falando para Cornélio e para a família lá: juiz de vivos e de mortos. Diga assim: Deus é juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, diga, por meio do seu nome, do nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Oh, dá vontade de dançar. Oh, aleluia. Eu tenho remissão dos meus pecados, porque eu creio. Diga eu creio, diga eu creio. Diga eu creio. Diga eu creio. Vai mais forte, diga eu creio. Oh, aplauda o Senhor. Glorifique ao nosso Deus. O juiz de todos os vivos e os mortos é aquele que se revelou a mim, aquele que falou: você pode ser um menino problemático, mas eu te amo, e o meu filho morreu na cruz por você. Todos os dias eu agradeço a Deus por isso, porque todo o resto é secundário. Que extraordinário esse presente. Nenhuma pessoa do mundo que Deus conhece, enxerga o coração, que teme a Ele, ficará sem receber a mensagem. Cornélio recebeu de Pedro. Eu com 19 anos de idade, ficava tocando violão, fumando um cigarro atrás do outro. Passava a Eliana do Oeste, que hoje é pastora aqui com a gente. Eu falava: vou te converter para o mundo. Você vai, ela era crente, aquela crentinha, sabe? E eu falava: vou te converter para o mundo. Você vai ver que é bom ser do mundo. E ela falava assim: que nada, você que vai se converter ainda vai ser um pastor. Que boca abençoada. Deus me achou. Deus te achou. Você se lembra quem falou de Jesus para você? Você é grato? Foi a Jéssica. Olha só, a filha falou de Jesus para o pai. Meu irmão, você já entendeu que Jesus é o Salvador? Então confessa e diga: eu tenho o meu Salvador. Diga assim: o juiz de vivos e mortos é o meu Salvador. Oh, querido, que coisa maravilhosa. Esse é o Deus misericordioso, que alcança a todos, cujos corações Ele conhece. E por último lugar, Ele nos dá novo nascimento. Atos 10 de 44 a 48, a Bíblia diz: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água do batismo, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Não é lindo isso? Aqueles judeus, eles eram tão preconceituosos, que se eles não vissem os gentios recebendo o Espírito Santo e tendo aquela manifestação, eles não iam crer. Mas eles falaram: eles receberam como a gente. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você nasce de novo espiritualmente. Isso se chama de regeneração. Você teve o nascimento físico, mas um dia você teve o nascimento espiritual. Eu me lembro o dia que eu convidei a Jesus para vir na minha vida. E esse é o maior presente que Ele me deu.
Mas Ele me deu muitos outros. Me deu a Lilian, me deu a Érica, Ramon, Enzo, John, Gael, me deu vocês. Eu não tinha muita expectativa de futuro, mas Deus tinha coisas lindas para mim. E não foi porque eu mereci, mas foi porque eu o recebi. Este Deus, Ele é o juiz de todos. E um dia todos nós vamos comparecer diante dEle. Ou Ele será o teu juiz, ou será o teu advogado. Eu sempre imagino que na hora da morte, quando nós atravessarmos esse portal, ou no arrebatamento, a primeira pessoa que nós vamos ver é Jesus. E eu creio que naquele momento Ele vai perscrutar toda a nossa vida, todas as nossas palavras, todos os nossos atos. Mas Ele vai poder dizer para nós: filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é uma história linda, porque nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Deixa eu te dizer algo: Deus não se impressiona com o teu dinheiro. Quando você dá uma oferta gorda, não fique se achando: olha que ofertona que eu dei. Que ofertinha de nada. Tem gente que dá uma oferta grande e quer vir dar na minha frente. Para que isso? Você quer o meu parabéns ou você quer o de Deus? Deus não se impressiona com a tua inteligência, com o teu status social. Deus não se impressiona com nada. Sabe o que Deus se impressiona? Com o coração quebrantado, com o coração que deseja adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, obedecê-lo. Isso impressiona Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Aquele homem era um pagão, e Deus foi impactado com ele. Atos 10, 34, 35 diz: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Não olhe para uma pessoa porque ela não está no padrão que você acha que é o certo, e fique com juízo, um dedinho estendido. Cai na real, meu irmão. Jesus disse que no final dos tempos, quando o Senhor se reunisse com as multidões, os filhos de Abraão vão sentar lá longe da mesa, enquanto muitos pecadores virão e sentarão ao lado do Senhor. É pela graça, somente pela graça. E a última coisa que eu quero dizer é que Jesus é o Senhor de todos. Os versos 13 a 16 de Atos 10 diz: e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto, o lençol, foi recolhido ao céu. Diga assim: Jesus é Senhor. O que Ele te mandar fazer, faz. Ele é o Senhor e nós somos servos. Não diga para Deus: não, Deus não pode fazer assim. Deus pode e faz. A igreja tem que estar aberta para Deus fazer o que Ele quer fazer, e você abrir os braços para receber a todos quantos Ele quiser trazer. Porque o mesmo que chama é o mesmo que transforma. Então nós precisamos entender isso. Não há lugar para preconceito no meio da igreja de Jesus. E eu concluo dizendo que Deus alcança a todos que o temem verdadeiramente.
não importa onde esteja. O evangelho é para todas as nações. Cornélio foi o primeiro gentio convertido como resultado do ministério da igreja. Tinha que ser italiano, né, dona Pina? Não tem jeito. Quando a gente deseja ao Senhor de todo o coração, Deus vai nos recompensar. O evangelho seria espalhado entre todas as nações. E foi. Então, não se preocupe. Pastor, mas e o Apocalipse? Querido, o Apocalipse é bênção. Porque no Apocalipse Deus vai botar um final em toda essa bagunça. No Apocalipse Ele vai preparar um banquete para aqueles que são seus filhos, as bodas do Cordeiro. No Apocalipse diz que Ele é o Senhor da história. Ele não vai se atrasar e nem se adiantar. Ele está esperando que todos aqueles que hão de se converter até o dia da chamada se completem. Mas saiba de uma coisa: Deus te ama. Se você veio aqui hoje, se você já entregou a vida para Jesus, Ele te ama e Ele tem um propósito para a tua vida. E Ele quer te dar vitória. E Ele quer agir com favor. Experimenta colocar em primeiro lugar a Deus, que você vai ver quantos favores, milagres Deus vai fazer na tua vida. Feche seus olhos. Eu hoje estou aqui como Pedro, para te dizer que Deus é um Deus extraordinário. Ele é o Salvador. Ele é aquele que retribui com graça, com misericórdia, com perdão, com favor na vida de todos que o buscam sinceramente. Então eu quero me dirigir primeiro para você que ainda não tem certeza que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Nenhuma religião pode salvar. Nem o seu pai, que pode ser crente, a sua mãe, sua esposa, seu marido, ninguém pode te salvar. Porque um dia você vai estar sozinho na presença dEle. E o que faz a diferença é o que você fez com a mensagem do Evangelho. Então, se você entrou aqui hoje e gostaria de ter certeza que Jesus vai ser o Senhor da tua vida e o teu Salvador, eu quero orar por você, onde você estiver, e você também na internet. Se você quer entregar hoje a vida para o Senhor Jesus, eu quero que você levante a tua mão, e eu vou orar por você e com você. Há alguém aqui? A igreja de olhos fechados, por favor, abra um pouco mais a luz, que eu não estou enxergando. Há alguém aqui que queira entregar a vida para Jesus e hoje fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador? Graças a Deus por essa vida. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Hoje é dia de salvação. Saia do teu lugar. Hoje é dia de Deus começar algo novo. Hoje Deus vai fazer o milagre que você necessita. Pode vir. Aplauda o Senhor, irmãos. Que coisa linda. Jesus está salvando pessoas hoje. Ele marcou um encontro com essas pessoas hoje. Deus abençoe. Pode vir, gente. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de Deus transformar a tua história. O prazer é meu. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Põe a mão no seu coração. Fale assim para o Senhor, diga: meu Deus, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Pode chegar, está chegando mais gente aqui. Deus é bom. Repita comigo, porque a Bíblia diz que a gente crê no coração
Mas quando a gente confessa com a boca, o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida. Então diga: Senhor Jesus, eu te invoco, perdoa os nossos pecados. Eu te aceito como meu Salvador. Assim como Cornélio, eu quero me entregar a Ti. Toda a minha vida, minha ansiedade, meus medos, meus sonhos, eu entrego tudo ao Senhor. Dirige a minha vida e escreve o meu nome no livro da vida. Eu vou viver para Ti todos os dias da minha vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu me entreguei a Jesus no dia 27 de fevereiro de 1981. Eu não fazia a mínima ideia do que Deus ia fazer comigo. O que eu posso dizer para vocês é que Ele superou muito as minhas expectativas. Ele é um Deus de amor. Ele ama abençoar quem se entrega a Ele. Então saiba que isso aqui não é só não é um teatro só. Quando eu fui à frente naquele dia, as pessoas me abraçaram e disseram: sua vida vai mudar. E eu não fazia a mínima ideia. E mudou. E continua mudando. Porque Ele foi, é e sempre será fiel. Mesmo quando nós somos infiéis. Então, guardem essa data. Que dia é hoje? Dia 4 de agosto de 2024. Escrevam na sua Bíblia: nesse dia eu entreguei a minha vida para Cristo. E esperem para ver o rebuliço que Ele vai fazer. Amém. Eu vou pedir para vocês acompanharem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês. Aplauda ao Senhor, meu querido. Mas eu ainda quero orar pela sua vida. Talvez haja pessoas aqui que estejam vivendo um momento muito duro, muito difícil, e que precisem do favor de Deus. Se você está precisando, sai do teu lugar, vem aqui. Talvez você seja uma pessoa que não sente que Deus se importa com você. E quando a gente sente que Deus não se importa com a gente tem que lutar pela nossa própria força. Mas fica pesado. Então, se você hoje quer dizer para Deus: Senhor, eu quero viver o Teu favor. Senhor, eu quero aprender a Te amar de verdade, temer o Teu nome, viver para a Tua glória. Sai do teu lugar, querido. O Senhor está aqui hoje. E o Senhor está aqui hoje para fazer uma obra na tua vida. Eu sei que o inimigo é o acusador, é aquele que aponta para aquilo que você fez de errado. Mas a Bíblia diz que quando nós cremos nesse Deus, que é juiz de vivos e mortos, e cremos no seu Filho Jesus como Salvador, Ele concedeu remissão dos pecados. Eu vou pedir para você da igreja ficar de pé, estender as mãos para cá. Senhor, eu quero Te louvar, porque a nossa história, ela não vai ser definida pelos nossos erros do passado. Ela vai ser definida, Senhor, pelas decisões que nós tomamos no presente. E hoje nós decidimos entregar a nossa vida a Ti. Decidimos entregar, Senhor, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, as nossas dores. Hoje nós decidimos: eu quero viver para a Tua glória. Diga: eu quero viver para a Tua glória, Senhor. Diga: eu quero viver o Teu propósito, Senhor. Ajuda-me a viver o Teu propósito.
Pai, abençoa a tua igreja, abre os olhos da tua igreja, Senhor, que cada vida que entrou aqui hoje, recebeu essa mensagem, saiba que um dia no favor de Deus vale mais do que 1000 anos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor. Senhor, se o Senhor não nos ajudar, nós vamos nos desviar. Mas se o Senhor estiver conosco, Senhor, adiante de nós, na nossa retaguarda, no nosso flanco, nós não nos desviaremos, Senhor. Senhor, hoje nós declaramos como Pedro falou: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por isso, Senhor, nós nos rendemos, Senhor, a Ti completamente. Ajuda-nos, Senhor, revela-nos o Teu caráter, quem Tu és, porque queremos viver a cada dia andando na verdade, proclamando a verdade, experimentando o Teu favor, experimentando, Senhor, aquele sentimento de uma gratidão, de um favor imerecido, para que o mundo saiba que não há outro nome, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que a graça que excede o entendimento e o amor do nosso Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o Teu povo, com os enfermos, com os tristes, com os que estão aprisionados, com aqueles que estão, ó Deus, dominados na alma. Que a Tua graça, Senhor, seja um poder de dínamo para estourar os cadeados do diabo. E que a Tua graça, que é melhor que a vida, esteja sobre nós todos os dias,